todos. Venho-vos falar mais de um Weekly Outlook. Como todas as semanas vos falo, esta semana acho que me preparei um bocadinho melhor. Trouxe-vos já aqui o resumo todo feito, que eu vou disponibilizar já aqui no grupo VIP para depois vocês poderem ler até. Ok, eu vou já pôr isto aqui no chat. Ah, o que é que acontece? Ah, O que é que acontece? Pronto, então eu vou começar aqui pela segunda-feira e desta vez preparei mesmo isto tudo por tópicos quase por aquilo que aconteceu no dia. Portanto, na segunda-feira nós vimos então, no domingo à noite, o petróleo abriu aquele gap monstruoso que chegou a subir 32% devido à tensão geopolítica no Oriente Médio e o ataque a depósitos no Irão e os problemas do Estreito de Hormuz. O que é que eu também queria falar aqui uma coisa? Vocês viram que isto de facto abriu aqui este gap aqui, chegando outra vez aos 100, não é? Portanto, isto tem feito aqui alguns gaps. Depois, ou seja, desculpem, este domingo foi este gap aqui. Depois o que é que acontece? A seguir vocês tiveram esta liquidação toda para baixo. Ok? Porquê? Porque houve também os contratos futuros, ou seja, houve este short squeeze. Porquê? Deixem-me começar aqui pelo início, ou seja, na segunda-feira ocorreu uma das maiores reversões intradiárias da história, porque o preço que bateu quase nos 120, como eu vos tinha mostrado há pouco aqui, aqui em cima. Aliás, este gráfico até nem está bem, porque isto está numa hora, esperem aí. Não, este gráfico não está atualizado. Ou seja, no gráfico anterior que estava quase perto dos 120 dólares, a seguir houve um short squeeze. Porquê? Que fechou abaixo do 100, porque os gestores de dinheiro estavam com exposição mínima em short, ou seja, tinham só aberto longs. Isto nunca foi visto desde 2006 e o choque causa um squeeze, ou seja, como o pessoal estava todo long em óleo, ok, isto acontece muito no ouro, por exemplo, vocês repararem no ouro, no ouro aqui, quando houve a guerra, toda a gente pensava que o ouro ia outra vez aos 5.500, ok? E não aconteceu, ou seja, o ouro prendeu aqui muita gente e depois voltou a subir. Porquê? Porque os market makers veem o quê? Liquidez. Se a liquidez está aberta, vocês estão a long e a liquidez, o vosso stop loss é em baixo, não é? Eles vamos fazer um short squeeze, ok? Vamos liquidar e vamos buscar essa concentração de dinheiro, ok? Claro que isto é uma perspectiva que foi a curto prazo. A longo prazo, a perspectiva é, apesar da correção, acredito que o prémio geopolítico e a yield de conveniência manterão os preços de energia sustentados, servindo como uma oportunidade relativa se a economia global se mantiver resiliente. Atenção também que, assim que a guerra terminar, vocês podem esperar desculpa. Vocês podem esperar também que o petróleo volte muito rápido para estes níveis aqui dos 70 dólares, ok? Ou seja, para níveis antes da guerra. Porquê? O medo vai deixar de existir, mas enquanto estivermos nesta guerra, ou seja, nesta indecisão, vocês devem estar long no petróleo e quase short no SP500, ok? Isto não é uma recomendação, como é óbvio, eu estou só a dar a minha opinião. O foco não é apenas também o petróleo, é também o gás natural, porque o Golfo Pérsico é vital para o fornecimento de gás para a Ásia e para a Europa, que pode gerar fome. Isto é muito grave, malta. Porquê? Se vocês... O gás, para vocês terem noção, o gás também, como eu já falei aqui, por exemplo, em empresas como a Nutrien e etc., o gás também serve para a dúvida. Vocês reparem aqui que eu falei no grupo dia 11 de fevereiro na Nutrien e ela já subiu desde então, malta. Desde então aqui, não vou contar esse mínimo, vou contar esse máximo, mas até à pré-abertura de hoje, ou seja, em cerca de quase um mês, que isto não está bem. Ou seja, peço desculpa. Ou seja, desde a abertura, agora até contando aqui, são 18% em mais ou menos um mês, ok? Portanto é bastante. Porquê? Porque o gás natural também serve para os adubos, ok? E isto pode gerar uma das inflações mais perigosas de todas, que é a inflação agrícola,
ok? O aumento do preço do gás natural impacta diretamente a produção de fertilizantes e da ureia, e isso leva aos custos para os agricultores, que repassam o valor ao consumidor final, gerando inflação de alimentos e que pode gerar crises de fome em regiões mais pobres. Por exemplo, nós aqui na Europa nós temos o supermercado, opá, se os preços aumentarem nós aguentamos e que se lixe, não é? Mas em países como a Ásia, pá, aumentar o preço do arroz e etc., em países como a África, peço desculpa, em países na Ásia, do continente asiático, isso pode gerar uma pobreza muito grande, ok? Para nós, felizmente que vivemos aqui na Europa, nesse aspecto de fome nós não passaremos porque, pronto, o supermercado e nós temos algumas reservas e pronto. A partida não será tão grave como outros continentes. Depois, a desindustrialização da Europa, porque a Europa está a enfrentar custos de energia muito superiores aos Estados Unidos e à China, porque apesar da China depender muito do petróleo, a China está a diversificar, eu já vou falar disso mais à frente, a China está-se a diversificar, ou seja, ele tem vários suppliers, ok? Eles estão a investir muito em nuclear, a energia nuclear é das mais baratas de se produzir, ou seja, a Europa eu penso que foi 2011 não, se calhar desde 2021 deram aquele passo, queriam dar naquela agenda em Davos que eles falaram, queriam voltar para a energia verde, aquelas ventoinhas, aquelas tretas todas, mas pá, isso como vocês agora já leram aqui nas notícias que eu pus no grupo aqui há uns dias, a Europa já está a voltar atrás e quer investir outra vez em nuclear, ou seja, porquê? Porque é uma energia mais barata, ah, ou seja, eles estão até a criar um fundo de 200 milhões. Eu vou falar disso daqui a bocado, tenho ali aqui mais para baixo, eu sei que tenho aqui isso escrito, porque isso foi ontem, portanto eu estou aqui ainda na segunda-feira, mas pronto, ou seja, eles vão abrir um fundo de 200 milhões para apoiar a construção de centrais nucleares. Opa, eu vou já dizer uma coisa, isto é brincar aos políticos, pá, porque 200 milhões, uma central nuclear, vocês gastam à vontade 5 bilhões, não é 200 milhões, 200 milhões é migalhas, mas pronto, é para inglês ver, como eu costumo dizer, mas pronto. Ou seja, as empresas como a Volkswagen já anunciaram demissões em massa, eu meti isso no grupo, isto acho que foi 30 mil trabalhadores, uma coisa assim, sendo analisando uma perda de competitividade da indústria europeia. E isto é muito, atenção, isto é muito importante, malta, porque o motor da Europa é a Alemanha, e a Alemanha está a cair, ok? A Alemanha está a cair muito forte. Eu não tenho visto aqui o DAX, mas podemos até olhar para isso, até para o vídeo não ficar tão maçante. O DAX, eu acho que é DAX 40, exatamente. Olhem para isto, malta. Olhem para isto. O DAX está a cair bastante, ok? Portanto, aqui desde estes máximos, eu não sei se são máximos até os dias de hoje, aqui o 8%, que é bastante. Pá, é muito mesmo, ok? É muito mesmo. Já perdeu aqui esta lateralidade toda, basicamente, do ano passado e agora do final do ano, esta subida que tinham tido basicamente, no final do ano de 2025 até agora, que tinha sido uma subida de 10%, já foi toda embora, ou seja, já estão outra vez nos anos zero. Pronto, porque a Europa, lá está, tem custos muito maiores. No setor aéreo, queria só falar que o aumento de combustível da aviação, do jet fuel, pressiona as margens de lucro das companhias como a Ryanair e a Air France, refletindo a queda das suas cotações, ou seja, das suas cotadas na bolsa. E tenham também muita atenção a isso. Eu não me lembro agora da cotada da Ryanair, mas estou a ver futuros porque também não é isto. A Ryanair, eu não me lembro da cotada, peço desculpa. Só estou a futuros, ora bem, Stocks Euronext Dublin, penso que é isso, exatamente. Ok, portanto, só por curiosidade, dados financeiros, só por curiosidade, só para ver aqui, ok, um dividendo muito irrisório. Ok. Este CEO, por acaso, é um gajo bastante. Tem umas ideias assim engraçadas, já quis vender bilhetes de pé e tal à malta. Portanto, desde os seus máximos já caiu 15%, a Air France deve ter caído igual, não está muito tempo a perder isso. Aqui tenho só aqui uma nota que na segunda à noite o Trump, antes dos mercados fechar, ele disse que, pá, que a guerra estava quase terminada, ou seja, deu ali, calmou um bocado os mercados, e depois, quando o mercado fechou, ele por acaso estava na Califórnia, deu outra conferência aos jornalistas e disse, não, nós vamos estar, vamos estar, na guerra aquele tempo que for preciso. Ou seja, o Trump está a tentar manipular os mercados com
com tweets e com. Como é que se diz, porra? Ah, ou seja, com o. Com as falas dele, ok? Peço desculpa. E isso está a gerar alguma controvérsia, porque as guerras não se terminam com twitters, como é óbvio. Mas pronto, nós já estamos habituados a esta bipolaridade ou tripolaridade do Trump, que muitas vezes são contraditórias e geram aqueles movimentos de montanha-russa nos índices e no dólar. Mas pronto, isso também faz parte das estratégias dele. E eu só queria aqui passar aqui muito rápido pela Anthropic. Ela fez uma queixa no tribunal do Trump após o Trump os meteu basicamente numa lista negra e que não queria mais empresa da tecnologia deles. Porquê? Porque a Anthropic, ok, estava a fornecer, tinha um contrato com o Pentágono e a Palantir até se valorizou às custas disto. A Palantir, se vocês forem ver, a partir de terça-feira, quando saiu esta notícia, ela valorizou-se um bocado. Agora, portanto, terça-feira, isto é quarta, segunda, terça, ou seja, ela teve aqui, quando saiu esta notícia a semana passada, ela valorizou-se aqui um bocado, agora está outra vez a lateralizar, mas valorizou-se aqui um bocado. Lá está, portanto, até tem aqui, isto foi dia 4 de março, portanto foi a semana passada. O que é que acontece? Ou seja, a Anthropic é uma ferramenta de IA e fornece informações de inteligência ao Pentágono e assim. No entanto, eles começaram a ver que a sua inteligência artificial estava a ser usada para a guerra. E a empresa é contra isso, ou seja, não é para a guerra, é para determinar quais é que seriam os melhores alvos para atacar segundo os cálculos da inteligência artificial. A empresa, como é contra isso, disse aos meus amigos, assim não dá, vamos cortar o serviço se for preciso, pá. E o Trump disse, não. Aliás, e nós sabemos perfeitamente que vocês veem que já há alvos que são basicamente isto é a inteligência artificial a ser selecionada. E portanto, vocês podem ter a certeza que no futuro ele começa a achar um bocado até perigoso, porque eu não sei se depois a decisão final será humana ou não, ok? E isso aí temos que começar a estar atentos a isso. Ok, isso era um ponto que eu queria tocar. Na quarta-feira, como eu já tinha noticiado também aqui no canal anteriormente, a BlackRock e outros investimentos, aliás, ontem até falei que tinham mais alguns, ou exatamente a JP Morgan, a Morgan Stanley, têm também bloqueado ou limitaram a 5% a retirada dos fundos. Porquê? Primeiro por uma questão de liquidez, ou seja, se vocês não repõem a posição da pessoa que quer vender com outra pessoa que quer comprar, esses fundos começam a ter que vender mesmo as posições deles a mercado. Isso vai gerar pânico e a BlackRock não quer vender os seus ativos, ok? E não querem fazer mais pânico no mercado e isso podia gerar uma crise global, ok? Portanto, vocês têm de ter cuidado. Mais uma vez, eu por acaso na Interactive Brokers eu consigo ver o quanto é que há de possível para eu vender, ou seja, qual é a liquidez em certos ativos que eu tenho, se eu precisar de vender ou não, qual é a liquidez que a plataforma tem, e eu peço que vocês estejam atenção a isso, ok? Tenham atenção a isso porque é de facto muito, muito importante vocês terem atenção a isso. Porque depois há plataformas, especialmente as low cost, que não têm alguns tipos de proteção, ok? Eles garantem-vos os vossos fundos, sim, até 100 mil dólares, salvo erro, mas cuidado, ok? Cuidado sempre. Porque depois que na altura que isto vai abaixo é o TOT ou seja, para reaver os fundos demora e é chato. A Interactive Brokers, mas caiu, a Robinhood também caiu, mas eu queria vos falar de outra coisa. Apesar destas quedas, e a Coinbase também, apesar destas quedas, a menina Katie Wood, ok? Ela tem aportado bastantes compras aqui nestas regiões, ok? E eu também já falei disso aqui no, um, no grupo, nas notícias. E é importante vocês estejam atentos também a certos tipos de movimentos que os grandes fazem, ok? O Bitcoin e as criptomoedas. Bom, o Bitcoin, eu queria falar um bocadinho disto porque o Bitcoin tem funcionado um bocado como um substituto para ativos americanos em países com restrição de capital, como a China, ou seja, que não têm tanto acesso a dólares. E o Bitcoin pode sofrer porquê? Quando os fluxos dos mercados emergentes revertem, o Bitcoin também pode sofrer com isso e cair. Onde é que eu também quero chegar? É a credibilidade monetária. Ou seja,
se deixar de haver credibilidade, seja no dólar ou no euro, e embora eu não seja maximalista de Bitcoin ou das stablecoins, eu vejo um papel potencial como unidade de troca internacional fora do sistema bancário tradicional. Porquê? Uh, isto vem de encontro ao que eu vou falar a seguir, que da Circle. Porquê? Porque se vocês não têm acesso ao dólar, mas vocês podem usar o Bitcoin, aliás, até vou pôr o BTC. Se vocês podem usar o Bitcoin para ter acesso ao mercado de dólar, digamos assim, vocês acabam por. E o Bitcoin tem-se portado muito bem, sinceramente, desde esta guerra. Vocês acabam por ter acesso ao dólar não tendo, ok? Que é quase aqueles dólares offshores. E os Estados Unidos e o Trump sabem disso. Ou seja, claro que isto é uma teoria, não é nada comprovado, mas se eles de facto quiserem avançar, e eu continuo a dizer que o futuro não será Bitcoin, será as stablecoins como o SDT, etc., quiserem avançar para as stablecoins, vocês não vão querer ficar de fora, vocês vão usar stablecoins, ok? Vocês não vão querer ficar de fora do maior investimento, dos maiores investimentos do mundo que estão na América, ok? O maior retorno é no SP500, não é na Bolsa Europeia, como vocês sabem. Mas outra coisa também, às vezes isto para aqueles maximalistas de Bitcoin, que dizem que Bitcoin é que vai substituir as coisas e não sei o quê. Vocês não se esqueçam que a maior parte da Bitcoin já está também nas mãos dos fundos, ok? Portanto, o jogo pode mudar, mas os grandes players vão continuar a ser os mesmos, ok? O Bitcoin não vai ser a salvação. Era esse ponto também que eu queria que vocês tivessem atenção. E muita gente tem falado também da Circle, ou seja, por a possibilidade dos americanos começarem a incutir na sua política internacional aquilo que eu estava a dizer, as stablecoins, ou seja, queres negociar com a América e com as empresas americanas, tens que os fazer em stablecoin, e basicamente não tens escolha porque a dependência na América é tão grande que o pessoal não pode se dar ao luxo de ficar de fora. Mas isto é uma tese a longo prazo. Porque até se vocês olharem para a Circle desde o seu IPO o ano passado não tem estado muito bem, ok? Portanto, o seu IPO foi o ano passado e desde os seus máximos do ano passado ela já desceu até aos dias de hoje 60%, ok? E se contarmos para os mínimos, ou para os mínimos relativos que temos aqui, 83%, isto é absurdo, ok? Claro que é uma. Isto pode ser um bom aporte. A Circle pode ser uma boa empresa para investir, mas vocês estão muito dependentes do que é a política americana, ok? A Circle é uma empresa que está muito alinhada com a política americana, mas ela de repente pode mudar, ok? E é isso que eu quero que vocês tenham atenção. E atenção que eles têm tido earnings muito positivos, ok? Mesmo os earnings per shares têm sido muito positivos. Isto é fantástico, os números são fantásticos para uma empresa destas. Fica aqui a sugestão para vocês porem na watchlist. O Japão e o carry trade, lá está, a dívida japonesa. Vocês não ouvem falar da dívida do Japão, que eu acho que está nos 280%. Porquê? Porquê? Porque o fundo de pensões japonês beneficia imenso com a valorização de ativos americanos, como a Apple e a Microsoft, e a desvalorização do iene. Ou seja, isto tem havido aqui uma coordenação entre o Japão e os Estados Unidos para manter o carry trade. Ok? Portanto, o carry trade eu acho que ainda está para continuar. Eu até me enganei, eu pensei que eles quisessem fazer um acordo de Plaza 2.0, mas efetivamente eu não estou a ver isso a acontecer. O dólar tem estado mesmo a fortalecer-se. Eu tinha falado aqui nos 160 dólares, eu penso que foi no off-charts da semana passada, e se vocês repararem, a quantidade de pips que estão aqui, ok? São 685 pips. Isto é brutal, ok? Brutal. Pronto, eu continuo a olhar para isto com sinais de bull, portanto, ah, lá está. Eu também falei disso no off-chart, se eu não vou estar a repetir. Se vocês quiserem, o vídeo está no YouTube. Ah, o conflito na Ucrânia e a paridade do euro-dólar. O fim da guerra da Ucrânia é um catalisador para a inversão da tendência do par do euro-dólar, porque os Estados Unidos têm ferramentas para desvalorizar o dólar e pressionar a Europa no curto prazo, e o euro tem mais espaço para valorizar do que o dólar, ok? Nós, apesar de precisarmos às vezes de um euro mais fraco, não tem sido fácil, porque os Estados Unidos conseguem muito facilmente manipular a sua moeda, ok? E vocês veem, como eu também tinha falado isto aqui,
pronto, eu não vou estar aqui a repetir-me na desvalorização, eu até acreditava aqui no 1,14 sólido, já estou muito perto disso. Isso também está no YouTube, é uma questão de vocês depois irem lá dar um olho. Ok? Nos mercados de ações, a relação do iene e do SP500, isto foi-me identificada uma correlação inversa entre a desvalorização do iene e a performance do SP500, ou seja, se vocês, eu até acho que consigo pôr isso aqui, deixem-me só SP500, SP500, porra, que eu também assustei agora aqui com a coisa. SP500, GPY, acho que consigo pôr, não? GPY Futures, ok, deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Ou seja, quando, como é que eu vou dizer isto? Vocês se vocês olharem para o gráfico do SP500 e da desvalorização do iene, vocês veem que a performance do SP500 é alimentada pelo carry trade. E o pânico que recente gerou níveis recorde de hedging, de proteção, o que intuitivamente costuma perceber a ressaltos no mercado. Isto pode ser um sinal de quê, malta? É aquilo que eu estava a falar anteriormente aqui. Ok? Enquanto a desvalorização do iene for uma coisa boa, porque as pessoas podem ir pedir empréstimos quase que a custo zero ou a 0% de taxa e terem lucro com isso e investir no SP500, está tudo bem, ok? Isto vai continuar. Em relação ao AI e ao hype em torno da inteligência artificial, vocês reparem, já têm visto vários CEOs a falar disto. Porquê? Porque se não houver este hype, isto não vai para a frente, porque é preciso financiar data centers e infraestruturas e são precisos mesmo milhões e milhões de dólares para isso, ok? Aliás, eu tenho um ETF, já vos falei aqui também dele, de data centers e de REITs e tem estado com uma performance excelente, ok? Eu acho que eu falei dele aqui por volta dos 16 ou dos 15 ou até mesmo antes, yeah, provavelmente antes, mas pronto, eu posso depois ver e vos dizer entretanto, mas desde então, olhem já a valorização que é 26%, ok? E isto não tem sequer um ano. Eu penso que falei disto o início do ano passado, tenho quase certeza disso. Quase a certeza disso. É, lá está, por volta dos 15 e 16. Mas pronto, mesmo assim, uma valorização incrível, ok? E fiquem de olho porque lá está, às vezes vocês, se não for a tempo de apanhar, por exemplo, uma Nvidia, que, que já está uma cotada muito mais para a frente, eu tenho que apagar isto aqui, isto foi de uma análise que eu fiz anterior. Se já não vão ao tempo de apanhar estes booms todos, há outras áreas que vão beneficiar com a AI, ok? E a solar também pode ser uma delas. Eu falei aqui da Inbridge há uns tempos atrás e a Inbridge também tem estado com uma performance incrível, ok? Incrível mesmo. Portanto, olhem aqui que ela este ano, eu nem vou contar os mínimos, mas eu posso dizer que foi bem mais para trás. Já estamos aqui com uma valorização de 12%. Eu vou fazer outra vez que estava ali aqui lá à frente. De 12%, só mais ou menos, ok? Portanto, lá está, a energia eólica eu não me acredito muito, energia solar eu ainda vejo ali uma possibilidade. Bom, há uma análise técnica que mostra que os mercados internacionais e emergentes estão a tentar superar o desempenho do mercado SP500 americanos. E isto é uma coisa que nós já falámos anteriormente, antes da guerra começar, eu tinha-vos mostrado que os mercados emergentes e os ETFs de mercados emergentes estavam a bater o SP500, ok? Mas agora com este recente conflito no Médio Oriente, a força do dólar, porque vocês quando há estas incertezas no mercado, nós refugiamos todos nos juros americanos, ou seja, principalmente no de 10 anos, nas bonds, e vocês veem esta subida também aqui e no dólar, e isto desequilibrou esse movimento temporariamente. Claro que isto, se vocês tiverem um beta no vosso portfólio, o que é um beta? João, o que é um beta? Para quem não sabe o que é um beta, é só ir aqui e perguntar à inteligência artificial. Ok, mas o beta basicamente é uma medição, uma conta matemática que vocês podem usar e o ideal é estar abaixo de 1.00. Ok? Isto é um beta conservador.
Se for superior a isso, é mais arriscado. Ou seja, isto é em relação ao SP500. Se vocês têm um beta, por exemplo, de 1.10, se o mercado, imaginemos, subir 1%, vocês sobem 10% e vice-versa, ok? Se cair 1%, vocês caem 10%. Portanto, se o beta for inferior a 1, é mais seguro. Eu neste momento, no portfólio de dividendos, penso que tenho um beta de 0.84, anda à volta disso. Portanto, é um portfólio muito conservador. Claro que o meu outro portfólio normal tem um beta superior, porque eu invisto em empresas muito mais arriscadas, como já vos falei, por exemplo, da CRFM, que tem inteligência artificial aqui à volta de, portanto, de voos privados, ok? Eu na altura falei disto neste grupo, no grupo aqui a 2,45€ e ela teve esta valorização quase 300%, ah, 400% quase, mas eu só consegui 300, eu vendi entretanto, ah, e foi brutal, por acaso tive um timing muito bom aqui nisto, mas foi sorte, ok? Não é sempre assim. Passando para quarta-feira, nós tivemos aqui a inflação, e isto tem havido, isto quase não surgiu muito, não mexeu muito no preço do mercado, porque o CPI tem perdido importância temporariamente devido à lacuna de dados em outubro de 2025, que foi causada pelo shutdown do governo americano, quando os democratas não aprovaram aquilo que os republicanos queriam, o que distorce o cálculo do acumulado dos 12 meses, ok? E o foco no PCE tem sido maior, porquê? Porque o Fed, o Banco Central da América, prioriza o PCE, que é o Índice de Despesas de Consumo Pessoal, que atualmente mostra uma tendência de alta, ao contrário da queda aparente na inflação, ou seja, no CPI. O dado de fevereiro do CPI veio em linha com as expectativas, 0,3% para o índice cheio e 0,3% para o núcleo, resultando num acumulado de 2,4% nos últimos 12 meses, mas lá está, o mercado não reagiu muito. O dólar observou um fortalecimento no DIX e uma alta nos juros de 10 anos, como eu já vos mostrei, mas apesar da inflação controlada. Porquê? Porque não tem só a ver com o CPI, ok? A inflação, o dado da inflação não vai ser suficiente para mexer isto para baixo, ok? Enquanto estivermos num conflito Médio Oriente, porque há incerteza, há pânico no mercado, há fundos a bloquear os levantamentos, e vocês não, portanto, enquanto não se resolver isso, o DIX vai continuar a subir. E eu já tinha-vos dito, já falei isto anteriormente, nós precisamos de um DIX baixo, ok? Nós precisamos de um dólar fraco, não é de um dólar forte. Atualmente o dólar está outra vez nos 100 pontos. Isto é muito mau, ok? Isto é muito mau. Isto tem sido complicado baixar o dólar destes níveis. Vocês reparem que já tocou aqui umas 3 vezes. Já tocou aqui umas 3 vezes e não consegue passar daqui. Ok? Baixou aqui um bocadinho, mas subiu logo. E isto é uma coisa que me irrita bastante, porque nós precisamos de um dólar fraco para termos uma alta ainda maior nos mercados, especialmente nos emergentes e para mim também na Bitcoin. Acho que, aliás, na Bitcoin nem, não tanto, mas no Ethereum, por exemplo, é importante que nós tenhamos um dólar fraco, ok? Para estas moedas, o Ethereum, a Solana, etc., tudo o que for mais especulativo. Eu estou a dividir, mas não precisava dividir. Espera aí. Tudo que for mais especulativo continuar a subir, ok? Solana, eu posso-vos dizer que há fundos com grandes posições. Se vocês virem Solana por estes valores, é um buy, ok? Pronto, falar daqui, peço desculpa, dos juros e do dólar, pronto, isto já falei. O ciclo de dívida, com a alta dos juros para combater a inflação, as empresas enfrentam custos financeiros maiores, ok? O que aumenta a probabilidade de falências e pode levar a uma recessão global. Por isso é que o Trump ainda ontem meteu um Twitter a dizer que. Eu até tenho isso aqui. Presidente Trump. Presidente Trump diz que o presidente do Fed, Jerome Powell, deve reduzir as taxas de juros imediatamente, sem esperar pela próxima reunião do FONC. Porquê? Ou seja, as empresas estão muito alavancadas em dívida. E eu já falei disto na altura de quando falei sobre o negócio do streaming entre a Netflix e a Warner Bros. e a Paramount. Ou seja, há muita gente alavancada em dívida, e como diz o Buffett, quando a maré descer nós vamos ver quem é que está a nadar nu, ok?
É claro que há empresas, e neste momento as empresas de dividendos são as que mais beneficiam com isto, ou seja, como a Procter Gamble, que apesar da recente queda que teve, olha, até está em níveis interessantes, a recente queda que teve, depois teve esta subida toda, ou seja, porque estas empresas de que pagam dividendos, elas são muito boas nesta altura, ok? Tem tendência, o setor defensivo tem tendência a valorizar. E eu queria, deixa-me aqui ver se consigo ver os mapas de calor. Ok, isto ainda está de ontem. Se vocês veem que aqui, por exemplo, que é a COP e a Oxy estão a beneficiar com o petróleo, como é óbvio, mas tem havido aqui na tecnologia da saúde, ok, aqui no diário não está bom, mas se vocês forem ver nos últimos 3 meses, vocês veem aqui umas altas muito interessantes, ok? E eu falei desta empresa aqui há uns tempos atrás, esta empresa está muito promissora, vocês vejam, novamente, já falei dela aqui várias vezes, e pronto, não vou voltar-me aqui a repetir. Voltando ao que estava a falar, como eu vos estava a dizer, a Europa está a voltar a considerar o nuclear como alternativa, mas o investimento anunciado pela Comissão Europeia dos 200 milhões é considerado irrisório, dado o custo real das construções de construção de centrais, que são 5 bis. E eu já falei disto agora no início do vídeo, não vou voltar a repetir. Eu acho que a Europa às vezes está a brincar aos políticos, ok? Porque, apesar que esta semana a senhora Lagarde teve, a Lagarde não, Van der Leyen teve um discurso já muito diferente, já parecia que tinha acordado desta brincadeira, mas vamos ver se essa tendência se vai manter ou não, ok? Pronto, a China tem, como eu estava a dizer, tem sido estratégica ao diversificar os fornecedores. Esta guerra, como eu também já noticiei aqui, esta guerra aqui aproxima a China e a Rússia, ok? Uma da outra. Eu nem é que eu falei disso aqui. Falei disso hoje. Hum, 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 hum. Ah, não, foi ontem, se calhar. Isto foi às 6 da manhã. E eu falei aqui dessa notícia ainda ontem. Que é a China e a Rússia estão-se a voltar a aproximar porque eles podem. A China pode ir buscar gás russo aos Estados Unidos. E outra coisa muito interessante, e muito importante, que é ah, ah, os Estados Unidos, para vocês verem como é que ao ponto que isto chegou, os Estados Unidos aprovou temporariamente a compra de petróleo russo, ok? Isto é muito interessante. E atenção que os Estados Unidos também já vão libertar das suas reservas, mas isto é 172 milhões de barris. A Itália também já fez o mesmo, também já falei aqui disso. A Alemanha também, mas olhem que isso é irrisório, ok? Não se iludam porque essas reservas, são para curto prazo. Nós dependemos muito de petróleo, porque no petróleo está presente em tudo na nossa vida. Ou seja para levar comida do ponto A ao ponto B, seja em tudo o que é material, ou seja, o vosso iPhone, a vossa roupa, tudo ela tem, ou tem petróleo, ou tem na sua produção petróleo, ou seja, máquinas que consomem petróleo. Ok, e para quem ainda acredita naquelas ventoinhas todas enferrujadas, vocês não têm noção de quanto custa, quanta energia que se tem que gastar primeiro para construir uma, depois para as pôr a funcionar, para a grua, para montar, é tudo preciso de petróleo, ok? Se o mundo amanhã acordasse e dissesse, olha, a partir de hoje não usamos mais petróleo, não dava, filhos. Não dava. Nós, se começássemos hoje, demorávamos 30 anos a fazer essa mudança. 30 anos, se começássemos hoje. E vocês acham mesmo que estas empresas como a ExxonMobil não achasse mesmo que o futuro eram essas ventoinhas? Vocês acham que eles não estavam a investir nisso forte e feio? Ou a Conoco? Estavam, malta. Claro que estavam. Não é? Mas pronto, a Conoco é outra empresa que eu já falei aqui antes do ataque à Venezuela. Nós tivemos também um bocadinho de sorte e já subiu 25%. Incrível. Incrível. Eu até queria ter investido aqui, mas não consegui, não apanhei. Aliás, fui teimoso, porque eu até devia, eu na altura recebi uma call para comprar por volta destes pontos e ignorei.
Pronto, comprei um bocadinho mais caro. Se tivesse ouvido, estaria num lucro ainda não realizado, como é óbvio, mas num lucro muito maior de 48%. Abismal. Mas pronto. E Conoco também paga uns dividendos porreiros e é por isso que está no meu portfólio, apesar de dos 2,79% não ser um valor que para aquilo que eu considero importante no meu portfólio, porque eu procuro sempre empresas que paguem pelo menos acima dos 3%, e é uma das razões pela Nike não estar, por exemplo, no meu portfólio. Uh, mas pronto, a Conoco eu vi a oportunidade da valorização que ia ter e é por isso que está. Por exemplo, a Novo Nordisk, com esta queda que teve, o seu dividendo já foi subindo, ok? E eu estou muito contente por isso. Nós compramos aqui este fundozinho, não sei se isto vai continuar a cair ou não, mas vamos ver. A Novo Nordisk tem tido aqui algumas complicações, desde que perdeu as suas patentes, o negócio da farmacêutico é um bocado assim, mas pronto. Ok, foi tudo do Weekly Outlook desta semana. Para a semana a mais, malta, desejo-vos um bom fim de semana e vemo-nos no domingo no Off Charts, ok? De domingo. Um grande abraço a todos.